pela palestra. O pessoal aí fica... Se der tempo de falar. Bom, se der tempo, eu posso. Eu fico aqui do lado seu. Então, obrigada, Jota. Obrigada, Gabriel, aí pelas vagas. A gente vai agora, então, continuar com a palestra do João Paulo, que vai falar sobre redes neurais. Boa noite, pessoal. Bom, preparei uma palestra aqui, tentar dar ela em 10 minutos, que tem uma parte prática no final ainda, que talvez dê tempo de mostrar alguma coisa. Como é que muda aqui? Acho que não está funcionando. Tá. Bom, falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é João Paulo e eu tenho essa formação acadêmica que eu vou passar bem rápido. Atualmente eu estou fazendo doutorado aqui na USP de São Carlos, em Engenharia Elétrica, né? Usando aprendizado de máquina, processamento de sinais. Minha atuação profissional, eu sou técnico de TI lá na USP, trabalhando com desenvolvimento de sistemas, então um desenvolvedor full stack meio forçado aí, tem que fazer de tudo ali. Sou docente no Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. Eu dou aula nos cursos de TI e desenvolvimento de sistemas. E tenho uma empresa que, na verdade, está sendo construída nesse semestre agora, comecei agora. Então ela não tem muito tempo de vida, mas esse é o primeiro evento que eu estou falando dela, por sinal. Vamos ver se até o fim de agosto aí ela já está em operação. Bom, falar um pouquinho de classificação de padrões usando redes neurais. Como a Mari falou para mim que muita gente aqui não é da área de Data Science, então eu fiz uma introduçãozinha sobre alguns conceitos, tá? Vou passar bem rápido mesmo, porque não dá tempo de falar muita coisa. Bom, o objetivo de classificação de padrões é separar os objetos ou os dados em classes, né? Essas classes são rótulos. Então eu tenho vários dados e eu quero classificá-los. Por exemplo, animais, eu quero classificar, tenho lá dados de diversos animais, vou classificar entre mamíferos, peixes e assim por diante, analisando os dados. Bom, geralmente a gente faz essa classificação de maneira supervisionada. Então o que isso significa? Eu tenho alguns dados onde eu já sei, por exemplo, quais animais são mamíferos, quais são peixes, e eu aprendo a partir desses dados para poder generalizar para outros animais que meu algoritmo não conheça, e ele possa falar para mim se aquilo é um mamífero, um peixe, e assim, dependendo das classes que eu estou trabalhando com os meus dados. Certo? Não supervisionado é quando em nenhum momento eu sei quais são as classes dos meus dados, então eu tenho que estabelecer relações entre os objetos para separar eles em diferentes classes. E a semi-supervisionada, onde eu tenho geralmente pouco rótulo, né? Poucos dados rotulados aí, então eu faço uma classificação não supervisionada e depois eu faço um fine tuning usando o supervisionado. Vou falar aqui de classificação supervisionada. Bom, se eu tiver, por exemplo, um conjunto de dados de atletas, peso, altura, percentual de gordura, eu posso separá-lo em se o atleta está em forma, fora de forma, etc. Então, classificação supervisionada, eu utilizo os dados de alguns atletas que eu sei que estão em forma, outros que eu sei que não estão em forma, treino um classificador e os próximos atletas que não sei se estão em forma ou fora de forma vão ser categorizados de acordo com o treinamento que eu fiz anteriormente. Bom, classificação de padrões usando redes neurais. Então aqui eu coloquei até um neurônio biológico, para a gente entender mais ou menos como funciona a rede neural. Ela vai receber um estímulo e passar para o próximo neurônio esse estímulo, e assim, dentro do corpo celular eu tenho, na verdade no neurônio biológico não, vou passar já para o neurônio artificial, que é muito mais fácil de entender. Bom, onde que tem aqui. Aqui eu tenho um neurônio artificial, onde eu tenho os estímulos, que são as entradas, x1, x2, xn, né? Posso ter várias entradas. Esses W são os pesos, ou seja, são os ajustes, é o que vai fazer com que eu aprenda, né? Vai me falar, vai ser treinado, são os dados que vão ser treinados.
um somatório aqui, que seria ele vai estar assimilando todo esse conhecimento aqui, e uma função de ativação para que eu tenha uma resposta sobre a classificação. Se essa resposta der um erro, eu ajusto esses dados aqui e tento de novo até que essa resposta dê um erro pequeno. Dá uma corridinha aqui. Aquele neurônio simples, chamado de perceptron, ele consegue separar esse tipo de problema. Quando minhas classes são... Aqui eu tenho duas entradas, x1 e x2, ele consegue separar dessa maneira. Só que é muito difícil eu ter problemas separados dessa maneira, né? Então aqui eu teria que separar espaços não tão simples. Por isso a gente usava, né? Multilayer Perceptron seria uma topologia de rede neural onde eu tenho vários neurônios em várias camadas e aí eu consigo separar espaços mais complexos. Certo? Conseguindo aí resolver problemas um pouco mais complexos. Bom. Falar de algumas aplicações práticas que eu desenvolvi há uns anos atrás aí, usando o MLP. Tá? Detecção de pele em imagens. Então aqui a gente tem algumas imagens faciais e existem alguns... Essa imagem do meio, ela é o ground truth, ou seja, um ser humano foi lá e falou, vou pintar onde esse cara é pele. E vou treinar meu classificador. Depois o classificador vai lá e detecta a pele. Eu achei que até ficou mais bonitinho o que a rede neural fez do que o ser humano, mas tudo bem. Ficou mais bonitinho, mas se você for ver aqui, a boca dele é pele também, apesar de ter uma sombra, etc. Né? Então, foi treinado um classificador para classificar a pele. Isso aqui é a nível de pixel mesmo. Depois, no trabalho, foi aplicado técnicas de textura e assim por diante para chegar num... Mas esse resultado aqui só usando uma rede neural MLP simples. Outro problema que a gente aplicou MLP também foi na estimação de idade óssea. Esse trabalho, na verdade, ele tinha como objetivo redução de exposição à radiação. Então, a pessoa, sempre que ela tinha uma radiografia dessa, ela sofre uma exposição a uma radiação, a um raio-x e tal. Então, como a pessoa geralmente já tinha essa... Geralmente não, mas muitas pessoas tinham essa radiografia aqui, que é uma radiografia odontológica. Às vezes, você precisa tirar uma radiografia carpal para eu saber... Carpal é da mão, né? Para eu saber a sua idade óssea. Então, a pessoa tinha que tirar duas radiografias e a gente falou, vamos desenvolver um método para estimar a idade óssea com uma radiografia só, que é essa aqui. Então, a gente treinou um classificador com base na concavidade da vértebra C3, que ela tem um comportamento, a concavidade dela vai aumentando, vai ficando mais curva conforme você vai ficando mais velho, né? O que vai dando dor no futuro, etc. Infelizmente ela se comporta assim. Então a gente consegue saber a idade óssea analisando essa curvatura. Então a gente fez alguns processamentos aqui, pré-processamento da imagem, e treinou um classificador com base em laudos médicos para estimar a idade óssea. Então, esse aqui só com uma rede neural simples, um erro de meio ano, você consegue mais de 80%, errando menos de meio ano, aliás. Certo? Quando você chega aqui num desvio padrão de 2 anos, aí você não erra mais. Então, a rede não errou mais de 2 anos. Isso não é tão bom assim, mas você pensar que meio ano você consegue 92,7%, chega a ser um resultado bom. Aqui é um erro em escala, não em categorização. Bom, o que eu estou trabalhando agora é classificação de descargas parciais em transformadores. Então já é um outro problema aqui. Descarga parcial em transformador elétrico, quem trabalha com isso, na verdade eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, ela danifica muito o equipamento e você também tem
como saber se o equipamento precisa de uma manutenção, etc. E transformador, a gente vê esses de rua, já são caros. Os transformadores que fica na usina e etc. são muito mais caros. Então, esse tipo de informação é bem valiosa. Então, tem que classificar aqui. A tensão, quantidade de descargas, tipo de gap, que tem vários tipos de descargas parciais que acontecem. Esse trabalho está em andamento. Isso aqui foi feito por um outro pesquisador lá do nosso laboratório. É um simulador de descarga parcial em transformador. E aí ele emite um sinal sonoro que é captado por um microfone específico. E a gente classifica, com base no sinal sonoro, que tipo de descarga, quantos volts está sendo aplicado, e etc. Várias coisas sobre essa descarga parcial. Alguns dos testes vão ser feitos com MLP, né, que a gente vai processar o sinal, extrair algumas informações sobre esse sinal e classificar com base nessas informações. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Depois eu vou, não sei se quantos minutos tem ainda, menos 2? 30 segundos? Então eu só vou falar esse slide mesmo. Esse aqui é meu LinkedIn, tá? Deveria ter colocado meu nome aqui, que nem vocês fizeram, mas eu coloquei o link dele e o meu e-mail. Tá? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, fica à vontade, que eu estou divulgando lá um curso que eu vou dar em Ribeirão Preto de ciência de dados. Vai começar, se eu não me engano, em setembro. Certo? É um curso... Bom, eu vou divulgar o curso, vocês vão ver lá o conteúdo programático do curso. Se interessar, vai ser dado pela Instituição Moura Lacerda de sábado. Certo? Pessoal, obrigado então. Acabou meu tempo. Até a próxima.